Começa agora o Como Ele Andou. No ar, a juventude que segue os passos de Jesus. Apresentado por Rafael Vasconcelos. E agora vamos ler a Bíblia. Abram lá em Salmos 107, dos versículos 23 ao 30. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. E diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. Bom, aqui está falando sobre as tempestades que o pessoal que saía viajar a negócios enfrentava. Porém, diz que muitas vezes, mesmo marinheiros, mesmo pessoas com muitas habilidades, tudo aquilo tornava-se inútil no meio da tormenta, no meio do desespero. E é assim com a gente muitas vezes. Quando não vemos mais saída, nós nos desesperamos. Diz que cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Nós perdemos o rumo, perdemos a direção, perdemos o chão. Muitas vezes nós não vemos a saída. Muitas vezes nós acreditamos e temos a certeza de que nós não vemos porque ela não existe. Nós somos assim na vida. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Nós somos voláteis. Uma hora nós estamos lá em cima, arrogantes, orgulhosos, outra hora lá embaixo. Muitas vezes nós perdemos a coragem. E nos esquecemos que temos um Deus que é maior do que a tempestade. Um Deus que é maior do que a tormenta. Um Deus que é maior do que qualquer situação que nós possamos enfrentar. Nós temos um Deus que, apesar de muitas vezes sermos arrogantes, muitas vezes nos esquecermos dele, ele ainda está conosco. Um Deus que, apesar do nosso pecado, ainda nos ama. Um Deus que está pronto para nos ajudar. Em Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade. Se hoje você não vê saída, se hoje você não vê solução, clame a Deus, porque Ele tem um plano. Nem sempre os planos dele são os mesmos que os nossos. Nem sempre o livramento é a melhor opção para Deus, por mais que para a gente pareça a única opção. Muitas vezes, Deus simplesmente passará conosco pela tormenta e não nos livrará dela. Muitas vezes, Deus caminhará ao nosso lado durante a dor e o desespero, não nos livrará dele. Mas ainda assim, Ele tem um plano. Ainda assim, Ele está no controle. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou. Nós temos que parar de achar que somos bons o suficiente para agradá-lo e clamarmos pelo seu amor e por seu livramento. Muitas vezes nós pensamos que podemos agradá-lo do nosso jeito, como eu já falei várias vezes. Muitas vezes nós pensamos que somos capazes, por nossos próprios esforços, de passarmos por determinadas situações. Mas só há um Deus capaz de nos guiar até nos momentos mais desesperadores e amedrontadores da nossa vida. Confie
nesse Deus. Clame a Ele. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Como nós já vimos, nós já falamos sobre isso nos nossos programas da rádio. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, eles tentaram de todas as formas acalmar a tempestade e passar por ela, pelo menos. Aí de repente eles se lembraram, Jesus está no barco. Aí eles clamaram, ele foi e ajudou. Muitas vezes ele está esperando para você clamar. Neste caso, a tempestade foi inclusive criação de Deus aqui no Salmo 107. Para que eles se voltassem a ele. Lá com os discípulos foi provando a fé. Mas Deus sempre tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade. Ele pode estar dormindo no barco, ou ele pode vir caminhando sobre as águas ao seu encontro para te ajudar. A questão é, você teria coragem de pular no mar e ir ao encontro dele? Deus tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade. Mas não peça para ele te mostrar o caminho. Peça para ele te guiar por ele. Não peça para ver a saída, mas para que ele fique ao seu lado enquanto você passa, enquanto você caminha. O mesmo Deus que acalmou as tempestades, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel. O mesmo Deus que ressuscitou pessoas da morte no Velho e no Novo Testamento. Ele ainda é o mesmo Deus. Clame a Ele. Peça socorro, peça ajuda e peça conforto. Ele ouvirá o seu clamor. Esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Eu não sei qual a sua luta, qual a sua aflição, mas Deus está contigo, Ele é contigo. Clame a Ele. Termina agora o Como Ele Andou, jovens seguindo os passos de Jesus.